Olá, aluno do Portal IED. Meu nome é Alessandra, professora Alessandra Mara, e nós vamos trabalhar agora nesse módulo um assunto extremamente interessante, que é a figura do agente público. Eu sou advogada, sou coordenadora do curso de Direito, professora universitária, mestre em Direito Público, pós-graduada, relatora da Comissão de Ética da OAB, e tenho aí 14 anos de experiência como professora na área jurídica. Trabalho também com diversos cursinhos preparatórios para concursos públicos. E nós vamos trabalhar aqui essa ideia, né, da figura do agente público. A aula que nós vamos trabalhar aqui, ela é aprofundada para que se exija uma pós-graduação, mas também para quem tiver interesse, visão, né, pretensão de fazer concurso público, ela também vai ajudá-los a fazer qualquer prova de concurso dentro do assunto que a gente vai trabalhar. Tá? Então, vocês têm à disposição aí na área do aluno o material, é uma apostila que eu fiz sobre esse assunto, que vai ajudá-los a acompanhar as aulas, e os slides também, que serão usados nas aulas, estarão disponíveis para os senhores. Eu recomendo que vocês estudem pela apostila, tem a bibliografia recomendada, né, que eu vou reforçar aqui para vocês, e, além disso, que vocês acompanhem pelo slide, porque é bastante informação que a gente vai trabalhar. Mas é um assunto muito interessante. Para quem gosta do direito administrativo, é um assunto básico. E aqui, para a gente se organizar, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Então, no módulo Agentes Públicos, que nós iniciamos hoje, é extenso, vocês vão ficar bastante tempo comigo, porque é um tema bastante extenso. Tá? Nós vamos trabalhar primeiro a classificação de agentes públicos. Quem é o agente público, qual que é a classificação da doutrina tradicional, qual que é a classificação da doutrina moderna, as nomenclaturas que têm sido utilizadas. Tá? Depois a gente vai entrar de forma mais pormenorizada em servidores públicos. Aí nós vamos falar nas espécies e características de cada um deles. Trabalharemos aqui a questão da figura do cargo, emprego e função, acessibilidade, regime de previdência, ou seja, as características gerais de cargos, empregos e funções. Tá? Trabalharemos ainda provimento originário e derivado desses servidores, acesso a cargos, empregos e funções, quando que tem que fazer concurso público, quando que não tem, prazo de validade de concurso, como é que funcionam as nomeações, então essa acessibilidade ao serviço público em geral. O sistema remuneratório do servidor, se ele recebe remuneração, se ele recebe subsídio, teto remuneratório, subteto remuneratório, tá? Acumulação de cargos, empregos e funções. Nós entraremos na responsabilidade do servidor civil, penal e administrativa, regime disciplinar do servidor público, regime próprio de previdência. Esse item 9 é um item extremamente atual. Vocês não vão achar muita material sobre o assunto, mas a gente vai trabalhar aqui as diversas reformas de previdência que o regime próprio do servidor vem passando. E na esfera federal, recentemente, foi publicada a lei que traz o teto previdenciário, né, para os servidores públicos no que tange a aposentadoria. Então, a gente vai trabalhar esse tema de forma bastante aprofundada. Tá? Depois que eu fizer, aí dentro desse assunto todo, nós vamos trabalhar o artigo 37 a 41 da Constituição Federal, que está integralizado, né, até o item 9 aqui. E, na verdade, na apostila, vocês vão encontrar esse artigo 37 a 41 todo comentado. Ele está todo pormenorizado. Tá? Depois, quando a gente terminar essa parte de classificação teórica, de estudo e aprofundamento da Constituição Federal, nós vamos trabalhar a Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais. E aí é bem verdade que algumas partes da 8.112 eu já vou ter adiantado dentro da parte constitucional, até para usar como exemplo. Mas aqui nós vamos pegar a lei e analisar os artigos que ainda não tiverem sido trabalhados. Tá? E, para fechar, nós vamos falar sobre o Código de Ética do Servidor Público. Vejam que é um tema extremamente extenso, mas muito interessante. Tá? Em termos de bibliografia, nós temos diversas.
O livro que eu mais gosto para tratar de servidor público, eu acho o livro mais completo, e é o que tem sido mais utilizado, inclusive, para concurso público, é o livro da professora Maria Silva de Pietro, Direito Administrativo da Maria Silva de Pietro. Ela tem uma explicação extremamente didática, aprofundada, e é uma referência no assunto. Tá? Então, professora Maria Silva de Pietro. Nós temos o professor José Santos Carvalho Filho, que também traz o assunto com algumas classificações diferentes, mas, principalmente esse livro, ele tem jurisprudência, ele tem bastante explicação, fica aí como uma outra bibliografia, José Santos Carvalho Filho. Professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que é uma referência no direito administrativo. São os 3 livros que eu recomendo de forma mais aprofundado o estudo. Agora, vocês vão encontrar outros livros, né? Diógenes Gasparini, Odete Medauá, são livros que também vão tratar dessa temática. E tem um livro específico que eu tenho indicado muito para aqueles que têm a pretensão de fazer concurso público. Então, eu sei que alguns de vocês querem estão interessados na pós, mas muitos também estão abertos a fazer concurso público, que é o Direito Administrativo Descomplicado, Marcelo Alexandrino. Ele é um livro aprofundado, mas que tem uma linguagem simples, didática, que nos ajuda a estudar para qualquer prova. Tá? Então, pessoal, fica aí essa referência bibliográfica, lembrando que as aulas elas têm a finalidade de dar o aprofundamento que uma pós-graduação exige, mas, ao mesmo tempo, para quem tiver a pretensão de fazer concurso público, elas vão te dar toda a preparação para isso. Ao final de cada assunto, pelo menos umas 2, 3 vezes, a gente vai parar um pouquinho, fazer uns exercícios. Nós vamos fazer algumas análises de casos práticos e depois, para encerrar tudo, a gente vai trabalhar outras questões aqui práticas, porque a melhor forma de aprendizado é teoria e prática. Então, sempre nós vamos resolver exercícios para fixar o conteúdo que foi dado anteriormente. Tá? Vamos comigo, esse curso é muito bacana, muito interessante, muito atual, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ok? Então, vamos começar. Bom, antes de falar propriamente na figura do agente público, as classificações que a doutrina apresenta, eu gosto de trazer as teorias que vão justificar o fato do agente público atuar em nome do Estado. É bem verdade que o agente público é qualquer pessoa física ou jurídica que, de forma definitiva ou transitória, com ou sem remuneração, exerce uma função pública. E agente público é um gênero, servidor público é espécie. Às vezes a gente tem ideia que servidor público é sinônimo de agente público. Não. Agente público é um gênero, servidor público é uma espécie. Tá? E aí, quando a gente fala em qualquer pessoa física, tá, pessoal? Não jurídica, física, que atua em nome do Estado para exercer uma função pública, nós podemos falar de servidor temporário, nós podemos falar em políticos, nós podemos falar em agentes públicos, em empregados públicos. Então, a gama ela é muito grande. Só que, antes de entrar na classificação, o que a doutrina questiona, o que vem sendo conversado aí, né, para a gente dar essa preliminar. Veja bem, se o Diego, peraí, só um minutinho, pessoal. É porque aqui tem que colocar aqui, peraí que eu vou lembrar. Aqui. Acho que é esse aqui, da gráfica. Beleza. Ó, eu vou usar como exemplo aqui o nosso operador, nosso cameraman. Se o Diego é um agente público, vamos supor aí que ele seja um agente da Polícia Federal. Gostou, Diego? Então, se o Diego, que é o nosso cameraman aqui, ele é um agente da Polícia Federal, a Polícia Federal ela é um órgão da União, tá? Ela não tem vida própria. Qual é o instrumento que vai justificar o fato do Diego praticar atos em nome da União? Então, eu preciso ter uma coisa jurídica
que faça a ligação entre o agente público e o Estado. E o que vai ser essa ligação? O que vai dar legitimidade para o agente público praticar um ato em nome do Estado? É aí que entram as 3 teorias que tentam justificar isso. Tá? A primeira teoria, chamada teoria do mandato, enuncia que o Estado ele passa uma procuração para o servidor atuar em seu nome. Então, o servidor é o mandatário, o Estado é o mandante, e a partir desse documento, ele tem a legitimidade para praticar atos em nome do Estado. O grande problema dessa teoria é que o mandante ele não vai responder pelos atos do mandatário que não tiver expressamente previsto ali na procuração. A responsabilidade do mandante ela é totalmente limitada. E esse é o Instituto do Direito Privado que vai trazer algumas contradições aí com o que se exige o direito público. Então, nessa teoria do mandato, em que o agente age através do Estado, através de um instrumento de procuração, não é adotada no Brasil. Principalmente porque a gente pensa, né, que o mandatário ele vai ter a responsabilidade pelos atos que pratica, excluindo, aí, na maioria dos casos, o mandante. Ok? A teoria da representação, que hoje a gente cita mais para fins históricos, mas a gente não vai ver ela sendo muito adotada pelos países em geral, o agente público seria como se fosse um tutor ou curador do Estado. Então, a gente vai usar a figura aqui como se o Estado fosse um menor absolutamente incapaz e quem pratica os atos é o seu tutor ou curador, que é o agente público. E aí nós vamos pegar o Instituto do Direito Privado para aplicar no direito público. E aí que o representante só vai responder nos limites da representação. Aí nós vamos cair no mesmo problema, que a atuação do Estado ela vai ser extremamente limitada no que tange a sua responsabilidade. Então, também nós não temos essa teoria adotada no Brasil. Tá? Então, ó, mandato não aplica no Brasil, representação não. A teoria do órgão da imputabilidade vai dizer o seguinte. Sabe qual que é o problema das 2 teorias anteriores, pessoal? Olha só. Eu tenho o Diego, que é considerado como uma pessoa 1, com personalidade distinta, né? E eu tenho o Estado. Então, o que as 2 teorias ficam tentando fazer é o seguinte, bom, se eu tenho o Diego, que é uma pessoa distinta do Estado, o que vai ligar os 2? Por isso, eles ficam procurando teorizar a coisa. A nossa teoria ela é muito simples. Ela vai dizer o seguinte, na função pública, o Estado é quem age através dele. Não é a pessoa física quem age, não é o Diego quem está agindo. Quem age através dele é o Estado. Então, você vai imputar os atos do Diego à figura do Estado. E aí é o Estado quem vai responder pelos atos praticados. Se o Diego, na função pública, lesar um terceiro, a ação deve ser ajuizada contra o Estado, é ele quem vai responder. E você imputa os atos à figura do Estado, não à pessoa física quem está agindo. Então, na teoria do órgão da imputabilidade, que é a teoria adotada no Brasil, os atos praticados pelo agente público, são imputados ao Estado, que terá responsabilidade pelos mesmos. Tá? São imputados ao Estado, que terá responsabilidade sobre os mesmos. Então, a teoria adotada no Brasil é a chamada teoria do órgão da imputabilidade. Nós falamos um pouco sobre isso quando a gente trabalhou o princípio da impessoalidade. A fundamentação é o princípio da impessoalidade. No sentido de que a atuação do agente público é impessoal. Não é ele enquanto pessoa, ele age em nome do Estado.
E aí eu vou fazer uma pausa aqui no slide, daqui a pouquinho a gente volta para a gente trazer duas discussões, vamos para o quadro, para a gente trazer duas discussões em relação a isso. Tá? Eu vou falar de dois casos concretos, depois a gente pega a parte teórica. Acompanha comigo o exemplo, não preocupe em anotar agora. Eu tive uma aluna que torceu, de concurso público, tá? Que torceu o pé na véspera da prova da polícia, teste físico da Polícia Federal. Ela entrou com uma ação liminar, não foi fazer a prova, e o juiz entendeu que ela poderia passar para a próxima fase do concurso, porque na Polícia Federal você tem prova objetiva, depois você tem redação, em alguns casos, tá? Depois você tem exame médico, exame físico, tem a sindicância de vida pregressa e tem um curso de formação. Então, são várias etapas do concurso. E aí, ela poderia ir para o curso de formação sem fazer o teste físico, uma vez que ela não estava em condições de realizar. E os editais para a polícia, em geral, eles costumam trazer que no dia do teste físico, se a pessoa estiver com perna quebrada, braço quebrado, fraturado, se a mulher estiver em trabalho de parto, mesmo assim, ela tem que estar lá no dia fazendo o exercício, o teste físico. E as ações judiciais, elas são ajuizadas no sentido de que ali o princípio da isonomia não será protegido, e por isso eles pedem, em caráter liminar, que seja remarcado outro teste físico. Aí o que aconteceu? Ela fez o curso de formação sem fazer o teste físico, ficou 2 anos na Polícia Federal. Quando essa ação chegou no STJ, o STJ cassou a liminar. E ela foi embora para casa como se ela nunca tivesse ido da Polícia Federal. Qual que foi o argumento utilizado? Ela não compareceu para fazer a prova. Se você não comparece para fazer a prova, se você não assina, você está desclassificado. E aí eles entenderam que ela deveria ter ido, que essa ausência não justifica a aprovação dela no concurso. Então, ao invés de remarcar outra data, eles cassaram a liminar e ela perdeu a ação. Tá? A questão é a seguinte, durante 2 anos, ela prendeu suspeitos, ela prendeu drogas, ela praticou vários atos no que tange à segurança pública. E aí, um belo dia, ela não é mais servidora. Esses atos são válidos, já que ela não é policial, que o STJ entendeu que durante todo esse tempo ela não pode ser considerada policial. Será que esses atos são válidos? Ou ela vai ter que soltar os suspeitos, devolver as drogas, voltar tudo ao estado inicial? Pessoal, esses atos são válidos pela teoria do órgão da imputabilidade, porque não foi a pessoa física quem agiu através dela foi o Estado, a União. Então, esses atos são válidos. Se a gente não tivesse essa teoria adotada no Brasil, nós iríamos, inclusive, prejudicar tanto a coletividade quanto os terceiros de boa-fé. Tá? Uma outra situação, no Tribunal de Justiça da Bahia, já tem um tempinho isso, foi publicada uma lei criando, gente, agora eu não sei se foi a Bahia, eu confundi aqui, mas foi um Tribunal de Justiça no Nordeste, tá? Eles publicaram uma lei criando 500 cargos para nível médio, oficial de justiça, oficial de apoio, tal. E o presidente do Tribunal de Justiça publicou uma resolução, ato administrativo, dizendo que cada juiz poderia escolher 5 cargos em comissão para serem preenchidos, que deveria ter sido feito por concurso público. Tá? Então, primeiro, esse não é um cargo de direção, chefia e assessoramento, ele colocou como cargo em comissão. E segundo, sem necessidade de concurso público. E durante uns 2 anos e meio, esse pessoal entrou sem concurso, trabalhou sem concurso. Um belo dia, o STF anulou, né, essa resolução e eles tiveram que ser exonerados. Tá bom? Durante esses 2 anos, eles expediram certidões, ofícios, pareceres, digitaram pauta de audiência, fizeram tudo bonitinho. Esses atos são válidos porque você imputa ao Estado, e não à pessoa física quem estava atuando. Então, por isso que essa teoria do órgão ela vai ser importante no nosso país. Tá? Aí, pessoal, diante disso, a gente chega à seguinte conclusão. Eu tinha falado do quadro, mas vamos para o slide mesmo. Deixa eu só apagar aqui para... Olha só. Nós temos a figura do agente de fato. Esse agente de fato, ele pode ser necessário ou putativo.
Aqui eu peguei essa classificação do professor José Santos Carvalho Filho. Tá? Ele é agente de fato, mas ele não é de direito. Então, são aquelas situações em que falta alguma legitimidade através de concurso público ou nomeação para que ele seja agente de fato e de direito. No necessário, são aquelas situações que vão exigir em caráter excepcional a atuação de um agente público. Então, se a gente pensar em atuações de calamidades, epidemias, nós podemos ter a pessoa física atuando em nome do Estado sem a legitimidade jurídica, mas porque aquela situação concreta e excepcional exige. Esse é um agente de fato, necessário, e os atos que ele praticar são considerados válidos, porque nós vamos imputar ao Estado naquela situação que ele está atuando. A segunda figura é o agente de fato putativo. Falta, aqui não é situação excepcional não, mas falta algum, vamos colocar aqui, falta legitimidade. Mais fácil. Legitimidade. Acabou a bateria? Então, veja bem, no agente necessário putativo, falta legitimidade. Ele é um agente de fato, mas não é de direito. Ou ele não foi provido por concurso público de forma adequada e foi nomeado irregularmente, ou ele está trabalhando em caráter liminar, que são os exemplos que eu dei aqui. Mas tem algum instrumento jurídico que justifique a atuação. No caso do cargo em comissão, que eu dei o exemplo, ele foi nomeado, ele estava atuando na função pública, embora tenha faltado a legitimidade. No caso da liminar, ela atuou em nome da Polícia Federal, em nome da União, por uma liminar judicial. Então, no final das contas, falta legitimidade, mas enquanto ele está lá, existe uma aparência juridicamente correta. Ele é agente de fato e não de direito, mas pela teoria da aparência, ele tem ali a validade desses atos por praticar através do Estado. Tá? Então, falta legitimidade no provimento, mas em virtude do que se chama teoria da aparência, como existe aparência jurídica, os atos que eles praticarem serão considerados válidos. Os atos que esses agentes praticarem serão considerados válidos. Agora, vamos para o quadro aqui, agora sim. Não podemos confundir nós não podemos confundir o agente de fato, que é a teoria da aparência, que o ato será válido. Por quê, pessoal? Repetindo de novo. Porque quem age na função pública é o Estado e não a pessoa física. Tá? Não podemos confundir com a usurpação de poder. Na usurpação, de poder,
não existe aparência de direito. Eu não tenho uma nomeação, eu não tenho uma liminar, e a pessoa física atua em nome do Estado. Então, ou ele se passa por agente público e atua em nome do Estado, ou eu tenho ali uma irregularidade que não chega a ser nomeação. Então, não há nada que legitime essa atuação do agente público. Desculpa, pessoal. Esses atos são considerados inexistentes. Eles não têm validade nenhuma. Veja que no agente de fato existe alguma aparência do direito. Por isso, os atos são válidos. Na usurpação de poder ou função, tá, gente? Que é o mais adequado aqui, até o mais correto aqui é falar em função. De função, é crime. Os atos não são válidos, eles são inexistentes e não têm validade no ordenamento jurídico. Há quem defenda que, pelo menos para o terceiro de boa-fé, ele teria que ter validade para que não haja prejuízo, mas não é a corrente majoritária. Tá bom? Então, pessoal, eu fiz essa introdução para a gente conseguir entender, de forma geral, aí, a atuação do agente público em nome do Estado, que, para quem fez aí o módulo de princípios da administração pública comigo, está fazendo o curso completo, nós trabalhamos muito dentro do princípio da impessoalidade, está totalmente relacionado ao assunto. Ok? Vamos passar agora, então, para a classificação de agentes públicos. Bom, agente público é toda pessoa física que exerce função pública com ou sem vínculo empregatício com o Estado, ou seja, que presta serviços à administração pública direta e indireta. Nós temos a classificação tradicional dos agentes públicos e a classificação moderna. A tradicional, ela tem fundamento no professor Eli Lopes Meirelles, que é considerado o pai do direito administrativo. É uma classificação mais antiga que ainda é extremamente citada, e a gente vê concursos atuais, a UNB, por exemplo, em concursos recentes, continua cobrando essa classificação. A classificação moderna, que abrange a professora Maria Silvia de Pietro, o professor Bandeira de Mello, José Santos Carvalho Filho, é um pouquinho diferenciada, mas também ela é extremamente relevante. Então, eu vou passar para vocês as duas classificações, tá ok? Vamos começar com a classificação tradicional, que tem por base o professor Eli Lopes Meirelles. Ele diz que o agente público pode ser o político, o agente honorífico, o agente delegado, credenciado, administrativo. Então, são essas 5 espécies da figura do agente público. Eu vou explicar cada um deles para vocês, tá? Vamos lá, depois a gente volta nessa classificação. A primeira modalidade, que é o agente político, ele vai exercer uma função de natureza estrutural e política na administração pública. Eles têm fundamento constitucional, atribuições constitucionais. Na conceituação que ele traz, são os que ocupam cargos principais na estrutura constitucional, em situação de representar a vontade política do Estado. Gozam de plena liberdade funcional e têm maior resguardo para o desempenho de suas funções. As prerrogativas que eles têm, que se concedem aos agentes políticos, não são privilégios pessoais, são garantias necessárias ao pleno exercício de suas altas e complexas funções governamentais e decisórias. Quem seriam esses? Ou eles vão subir através de eleição ou por nomeação. E aqui eu tenho, então, o cargo eletivo e o cargo em comissão. Mas cuidado para não confundir. Existe o cargo em comissão de servidor público e existe o cargo em comissão político. Cargo em comissão de servidor público, ele vai exercer função de direção, chefia e assessoramento dentro dos paradigmas ali legais constitucionais. É o caso de um diretor de uma secretaria, de um assessor de um juiz, por exemplo. Não é dessa figura que a gente está tratando aqui. Aqui eu estou falando de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração política. Então, são ministros, secretários de Estado, assessores de deputado e senador. Esses não são servidores, tá? Então, acompanha aqui comigo, gente.
São chefes do Executivo, presidente da República, governadores e prefeitos, auxiliares imediatos, ministros e secretários de estados e município, membros de corporações legislativas, senadores, deputados e vereadores, representantes diplomáticos e demais autoridades que atuem com independência funcional no desempenho de atribuições governamentais, judiciais ou quase judiciais, estranhas ao quadro do serviço público, também são considerados agentes políticos. Tá? Essa parte não tem muita dúvida, não. Você vai pegar em qualquer livro, presidente, governador, prefeito, ministro, secretário, eles são considerados agentes políticos. A discussão que entra entre a doutrina moderna, tradicional, e que às vezes a gente vai precisar disso em decisões do Supremo, do STJ, em termos práticos, é a figura do vitalício. A figura do vitalício ela é um pouco mais complicada. Tá? Então, aqui eu coloquei, ó, e o vitalício, ele é político ou não? Vamos fazer uma explanação melhor sobre isso. Quem são os vitalícios? Vamos lá, gente? São os membros do Ministério Público, Poder Judiciário, e Tribunal de Contas. Eles têm 2 anos de estágio probatório e, então, eles vão adquirir o que se chama vitaliciedade. Isso significa que eles só podem perder o cargo por decisão judicial transitada em julgado. Então, vamos lá, olha só. Olha só. Quando eu falo em membros do Ministério Público, membros do Poder Judiciário e membros do Tribunal de Contas, eu não estou me referindo aos servidores, analistas e técnicos. Eu estou me referindo aos vitalícios específicos, eu brinco aos deuses, tem os deuses e os mortais. Tá? Membros do Ministério Público são os promotores e procuradores. Então, no Ministério Público Estadual, na primeira instância, o membro do Ministério Público é chamado promotor de justiça. Quando ele é promovido para o Tribunal de Justiça, ele é chamado procurador de justiça. No que tange ao Ministério Público da União, se for Ministério Público Federal, nós temos o Procurador da República, Ministério Público do Trabalho, Procurador do Trabalho, e tem o Procurador do Distrito Federal. Tá? Então, são procuradores e promotores, não abrange servidores. Então, membros do Ministério Público, nós vamos falar em procuradores e promotores. Membros do Poder Judiciário são os magistrados em geral, juízes de direito, juiz federal, desembargadores e ministros do STF, do STJ, do Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral. Então, são os ministros, juízes e desembargadores, magistrados em geral. E do Tribunal de Contas, se for o Tribunal de Contas da União, nós falamos em ministros do Tribunal de Contas. Se for do Estado, nós falamos em conselheiros do Tribunal de Contas. Esses são vitalícios. Ó, vamos lá, hein, gente. Advogado da União, defensor público da União,
advogado do Estado, defensor público estadual, eles não são vitalícios. Esses que exercem advocacia pública e defensoria pública, eles são servidores públicos, tá? Eles têm 3 anos de estágio probatório e adquirem estabilidade. Então, eles não são servidores públicos. Qual que é a diferença? Nós não vamos anotar isso agora de forma pormenorizada, porque eu estou dando só uma noção. Depois a gente vai voltar nesse assunto, tá? Mas quando se fala em servidor público, ele tem 3 anos de estágio probatório, adquire a estabilidade. Isso significa que durante os 3 anos ele vai ser avaliado periodicamente e, se ele não for aprovado, ele vai ser simplesmente exonerado. Depois que ele adquirir estabilidade, mesmo sendo estável, a Emenda Constitucional 19 flexibilizou esse instituto e ele pode perder o cargo por 4 formas admitidas em direito. Ele pode perder o cargo por decisão judicial transitada em julgado. Ele pode perder o cargo por processo administrativo disciplinar. Pode perder por excesso de despesa e pode perder por não ser aprovado em avaliação de desempenho. Então, o servidor, durante o estágio probatório, ele vai ser avaliado. E depois que ele adquirir estabilidade, ele vai continuar sendo avaliado. Então, veja que, mesmo sendo estável, essa estabilidade hoje foi muito flexibilizada. Agora, quando falamos em vitalício, depois que ele adquire 2 anos de exercício, ele só perde o cargo por decisão judicial transitada em julgado. Então, ele não vai perder por processo administrativo, só decisão judicial transitada em julgado. Tá? E aí eles têm estatuto próprio, eles têm prerrogativas próprias, eles têm uma série de institutos jurídicos que o servidor público não vai ter. Ok? A pergunta é, o vitalício, vamos voltar lá para o slide? O vitalício é político? Ou é servidor público? O professor Eli Lopes Meirelles entende que os vitalícios são políticos, pelas funções relevantes e estruturais que eles exercem no Poder Judiciário, por algumas formas de nomeações que são totalmente políticas. Então, ele defende que os vitalícios são políticos e os trata dessa forma. Tá? Então, na visão tradicional, do professor Eli Lopes, eles são políticos. Então, pessoal, a doutrina moderna, incluindo a professora Maria Silva de Pietro, José Santos Carvalho Filho, vem entendendo que o vitalício é servidor público. Inclusive, em concursos, tem sido essa tendência também. Tá? Nas nossas aulas, eu vou usar a classificação moderna. Eu vou tratar o vitalício como servidor público, mas servidor público especial. Grande parte das nossas aulas, nós vamos tratar o servidor público comum, que é o empregado público, o estatutário e o seletista. A gente já vai ver sobre isso. Mas, em alguns momentos, o vitalício ele se encaixa aqui também. Então, nós vamos seguir a acepção moderna. Tá ok? Bom. Segunda modalidade do professor Eli Lopes Meirelles são os agentes honoríficos. Esses agentes honoríficos, eles têm uma obrigação, um dever legal de atuar em nome do Estado. Eles exercem o que se chama munus público. É o caso do jurado, do mesário, em alguns casos, comissários de menores. Quando o Estado convoca, aquela pessoa física é obrigada a atuar, ela atua em nome do Estado, senão ela está sujeita a algum tipo de sanção. E não é remunerado. Tá bom, pessoal? Não é remunerado. Então, o agente honorífico são cidadãos convocados, designados ou nomeados para prestar transitoriamente determinados serviços ao Estado, em razão de sua condição cívica, de sua honorabilidade e de sua notória capacidade profissional, mas sem qualquer vínculo empregatício ou estatutário e normalmente sem remuneração. É o caso do jurado, de mesário eleitoral, de comissários de menores,
de presidente ou membro de comissão de estudo ou de julgamento e outros dessa natureza. Tá? O mesário, o TRF tem feito escolhas aleatórias. Eu sempre falo que se uma pessoa quer fugir, né, de ser mesário, normalmente hoje, quando você atualiza endereço, eles acabam convocando a pessoa para ser mesário, porque ela atualizou os seus dados. Mas existe também a opção da pessoa fazer de forma voluntária, se cadastrar para ser mesário. Tá? A função de jurado já é um pouco mais complicado. Porque, gente, o que acontece? Todo final de ano, as comarcas, de uma forma aleatória, elas vão escolher de 300 a 500 nomes, em média é isso, tá? Conforme o tamanho da comarca, para compor a pauta, a pauta, né, do júri do ano seguinte, vão ser os jurados do ano seguinte. Tá? E tem comarcas que são pequenas, que você vai ter julgamento, tribunal de júri, uma vez ou outra. Então, o jurado ele é chamado de forma muito esporádica e normalmente ele até gosta de ir, porque não é remunerado. Agora, em comarcas maiores, o agente público, aquela pessoa, né, o jurado, ele pode ser chamado a atuar todos os dias do mês. Em Belo Horizonte, por exemplo, todos os dias do mês ele tem que comparecer, não é remunerado. Quando a pessoa tem uma relação seletista, trabalhista, aquela falta é justificada. Agora, quando ele é autônomo, ele não consegue, realmente é um prejuízo que ele vai ter. É uma condição física que o Estado tem. Tá? Aqui em Belo Horizonte, a título de exemplo, nós temos 2 júris por dia. E a demanda é tão grande que no mês de outubro eles abrem inscrição para aquelas pessoas que querem ser jurados. Costuma dar fila virando o quarteirão. E um grande problema que tem, que já foi feita até uma pesquisa sobre isso, é que muita gente se candidata a ser jurado sem saber direito o que vai fazer. Já fizeram uma pesquisa e tem pessoas que vão lá achando que vão ganhar carteira de oficial de justiça, vão ser oficial da lei, não vão ter que pagar mais vale transporte, entrada de cinema, teatro e por aí vai. E a coisa não é bem por aí. Tá? O Código de Processo Penal exige que o jurado tenha pelo menos 21 anos e notórias e reputação ilibada. Né? Não exige nenhum tipo de escolaridade. Aí tem que ter uma recomendação por alguma pessoa da sociedade, alguma coisa nesse sentido. Tá? E eu, particularmente, eu vou dar uma opinião pessoal. Tá? Eu acho isso muito complicado, porque as terminologias jurídicas empregadas, muitas vezes, elas são pesadas. Né? Então, pessoal, uma vez que a pessoa é convocada para ser jurado, ele tem que ir. Se no dia nós tivermos, não tiver o quórum mínimo exigido por lei, aquele jurado que não foi, não compareceu e não justificou, o juiz vai mandar uma viatura policial buscá-lo onde quer que se encontre e ele vai ter que comparecer. Aí já se torna um caráter obrigatório. Tá ok? Então, a gente vai falar aqui que o agente honorífico, ele exerce um dever legal. A terceira modalidade, segundo o professor Eli Lopes Merelli, são os agentes delegados. Pelo próprio nome, ele recebe uma delegação, um contrato para atuar em nome do Estado. Tá? São casos daqueles agentes que trabalham em concessionárias, permissionárias e autorizatárias, leiloeiros, tradutores, intérpretes entram aqui também. Então, é um contrato, uma delegação para atuar em nome do Estado. São particulares que recebem incumbência de execução de determinada atividade, obra ou serviço público, e o realizam em nome próprio por sua conta e risco, mas segundo as normas do Estado e sob permanente fiscalização do delegante. Tá? Então, vamos colocar aí, pessoal, agentes que trabalham em concessionárias, permissionárias, autorizatários de serviço público. E aqui entra uma observação importante, que é em relação aos donos de cartórios extrajudiciais. Tá? A gente sabe que a titularidade dos cartórios, ao longo dos anos no Brasil, ela foi passando de membro de família para membro de família, embora a Constituição já vinha exigindo concurso público.
De uns tempos para cá, uns 6, 7 anos para cá, eles vêm realizando concurso público para explorar um cartório. O cartório extrajudicial, ele é considerado uma concessão de serviço público, embora seja um pouquinho diferente da teoria geral de concessão, porque ela tem prazo indeterminado. Aquele titular do cartório, ele pode explorar enquanto ele estiver vivo, ou se ele renunciar ou não for interditado. Se não acontecer uma dessas 3 coisas, ele explora de forma indefinida. Então, embora seja um contrato por prazo indeterminado, esses cartórios são chamados de concessionários de serviço público. O dono do cartório, ele faz concurso público, mas não é o concurso de provas e títulos da Constituição que dá natureza ao aprovado do servidor público. Esse concurso é considerado como modalidade de licitação. E o titular, ele vai receber, vai receber de forma variada. A exploração desse cartório ocorre por sua conta e risco. Então, gente, os funcionários, né, e o titular do cartório, eles são considerados agentes delegados, eles não são servidores públicos, ok? São agentes delegados, não são servidores públicos. Agentes credenciados, segundo o professor Eli Lopes, eles vão receber incumbência da administração para representá-la em determinado ato ou praticar certa atividade específica mediante remuneração do poder público credenciante. Então, aqui vai funcionar da seguinte forma. Por conhecimento técnico ou por alguma confiabilidade, o Estado vai me pagar para praticar um ato específico para ele. Então, eu posso dar um laudo, um parecer, uma atuação concreta. Por exemplo, tá? A professora de Pietro, o professor Alexandre de Moraes, com frequência, eles são convidados a dar um parecer sobre um projeto de lei no Congresso Nacional, atestando, né, sua constitucionalidade ou não. E eles recebem muito, recebem 100, 200 mil reais para agir, é o que se diz, tá? Para praticar esse tipo de ato. O Oscar Niemeyer, aqui em Belo Horizonte, ele fez o projeto Novo Centro Administrativo. Tá? E ali a gente não vai falar em licitação por causa dos notórios conhecimentos, né, da reputação que ele tem. E o que se diz, tá, gente, é que ele cobrou R$1 milhão para isso. Ali, naquele ato, ele foi um agente credenciado. O jurista que é convidado a dar um parecer para o Congresso Nacional sobre um projeto de lei, naquele ato, ele é um agente credenciado. Então, pessoal, toda vez que uma pessoa, por conhecimento técnico ou específico, ele atuar em nome do Estado, via de regra, selecionado por licitação, mas se tiver notórios conhecimentos, vai ser inexigível, ele atua enquanto agente credenciado. Essa explicação, Eli Lopes, ela é muito resumida, mas é a melhor forma aí que a gente tem para ilustrar. Eu vou colocar aqui como exemplo o artigo 13 e 25 da Lei 8666 de 93. Isso aqui pode dar uma ilustrada boa para vocês, tá? Aí, só voltando aqui, o agente honorífico, ele age por dever legal sem remuneração. O agente credenciado vai exercer por um convite e com remuneração. Ok? E a quinta modalidade, segundo o professor Eli Lopes Meirelles, é o agente administrativo. Agente administrativo, vocês podem entender como sinônimo de servidor público em um sentido amplo. Servidor público num sentido amplo. Esse agente administrativo, ele pode ser estatutário, empregado público e temporário. O servidor estatutário é aquele que vai ser regido por uma lei, que no caso da esfera federal, que é a lei que a gente vai trabalhar aqui, é a Lei 8.112, e vai ocupar um cargo efetivo, cargo em comissão, ou vai exercer uma função
de confiança. O empregado público é aquele regido pela CLT, tem que fazer concurso público também, tá, pessoal? É o caso daqueles que trabalham na Caixa, no Banco do Brasil, na Petrobras, e ele ocupa um lugar que se chama emprego público. O temporário, ele é regido por uma lei especial. Ele é contratado em situações de excepcional interesse público. Aqui entram os recenseadores do BGE, médicos contratados em situação de epidemias, agentes contratados em função de calamidade, tá? E ele não ocupa cargo nem emprego, ele simplesmente exerce uma função. Esses são os servidores públicos considerados aí agentes administrativos. E eu vou aprofundar no estudo desses três. Assim que eu terminar a classificação de agentes públicos, nós vamos ficar aí algumas aulas trabalhando só essas três figuras que são de extrema importância para nós, e principalmente no artigo 37 a 41. Então, agora, de forma muito sintética, calma, a gente volta nesse assunto, eu quero dizer que um agente administrativo ou servidor público, num sentido amplo, abarca essas três modalidades. Ok? Então, o professor Eli Lopes, ele classifica assim. Então, gente, recapitulando, para a doutrina tradicional vai ser político, agente público honorífico, agente público delegado, agente público credenciado e agente administrativo. A doutrina moderna traz a classificação um pouquinho diferente, mas ela é muito parecida, tá? Nós temos o agente político, que vai ocupar cargo eletivo em comissão. Não se inclui o vitalício não está aqui dentro, tá? E aí, ao invés dela usar o termo delegado, credenciado ou honorífico, aqui ela eu estou dizendo que a percussora dessa teoria é a professora de Pietro. Ela diz agente por colaboração. Esse agente por colaboração é aquele que vai prestar um serviço para o Estado sem ter um vínculo definitivo com ele. E pode ser por delegação, pode ser por requisição, nomeação ou designação, ou podem ser os chamados gestores de negócio, que são aqueles que espontaneamente assumem determinada função pública em momento de emergência, como epidemia, incêndio, que nós chamamos ali de agente necessário, né? Então, quando ela fala agente por colaboração, ela está abrangendo os agentes delegados, ela está abrangendo o credenciado, o honorífico, e ela está acrescentando aí os gestores de negócio. Mas o que eles têm em comum? Eles não têm um vínculo definitivo com o Estado. Eles exercem uma função pública de natureza transitória, não sendo o servidor público de forma efetiva. Tá? Terceira modalidade são os agentes administrativos, e aqui eu quero fazer uma observação. O agente administrativo, ou chamado servidor público, pode ser comum ou especial. Se for especial, vão entrar aqui os vitalícios. Então, agente administrativo ou servidor público pode ser comum e especial. Especial são os vitalícios. E o comum vão ser o servidor estatutário, empregado público e servidor temporário. Tá? A quarta modalidade são os militares. Militar não estava lá na classificação do Eli Lopes, mas veja bem, até a emenda 18 de 98, a Constituição usava a expressão servidor público civil e servidor público militar. Com a emenda 18, alterou a Constituição e ficou dos servidores públicos, dos militares. Então, o militar ele não é mais considerado servidor público. Por quê? Ele tem estatuto próprio e regras diferenciadas. Daí que falar em servidor público civil é um pleonasmo. Porque quando eu falo em servidor público, já é o civil. Militar não é mais considerado servidor público, justamente pela autonomia e regras diferenciadas que ele tem em relação ao servidor. Então, veja bem, acompanhe aqui comigo. Ó. Militar é agente público,
mas não é servidor público. Isso para a gente é importante, porque nós vamos estudar o artigo 37 a 41 aqui, e que trata do servidor público. Então, se tiver algum militar assistindo minha aula, cuidado para não confundir. O artigo 37 a 41 trata do servidor público, que é o que nós vamos estudar. O militar ele vai aparecer no artigo 42 da Constituição e 144 e seguintes, que tem um título próprio e tratamento diferenciado. E ele não se encaixa na figura do servidor público. Militar não pode fazer greve, militar não pode ter associações a título de exemplo. Tá? Quem são os militares? São os membros, vou colocar aqui, ó, ver artigo 142 e seguintes e 42. Acho que é isso, gente, da Constituição da República. São os membros das Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Então, os militares são os membros das Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Só para finalizar esse raciocínio, olha como que ficou. Olha só. Então, na classificação tradicional, nós temos o político, que abrange o cargo eletivo, o cargo em comissão e o vitalício. O agente honorífico, que é aquele que exerce um dever legal sem remuneração. O delegado, que é contratado, né, ele vai ser remunerado. O credenciado, que com remuneração ele tem um convite para atuar em nome do Estado. E o agente administrativo, que é o servidor público. Na doutrina moderna, nós temos o político também, como cargo eletivo e cargo em comissão. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Nós temos o político também. Só que o vitalício não é político. O que a Di Pietro chama aqui de... Deixa eu apagar aqui, fica bagunçado. O que a Di Pietro chama... Desculpa, o que o professor Eli Lopes chama de agente honorífico, delegado e credenciado, o que o professor Eli Lopes chama de agente honorífico, delegado e credenciado, a professora Di Pietro chama de agentes por colaboração. E aí, tanto faz dizer que um empregado de uma concessionária de serviço público é agente delegado ou por colaboração, que um mesário é agente honorífico ou por colaboração, não tem problema nenhum, só são nomenclaturas diferenciadas. Tá? E ela acrescenta aqui os gestores de negócios. O agente administrativo também é chamado agente administrativo pela doutrina moderna, só que a diferença é que o servidor administrativo comum é o seletício, estatutário e temporário, e o especial é o vitalício. E nós temos uma quarta classificação na doutrina moderna, que são os militares, que não são servidores públicos, mas são agentes públicos. Acho que com esse paralelo, a gente consegue aí fazer um quadro comparativo entre os dois. Tá? Na próxima aula, a gente começa a estudar a figura do servidor público, agente administrativo, de forma aprofundada. Obrigada, pessoal.